turminha do 8º ano, nós vamos fazer uma breve síntese de revisão sobre a disciplina de artes, a composição artística. Então, o que é uma composição artística? É a distribuição bem harmoniosa de um conjunto de elementos visuais em que o lugar ocupado pelas figuras, os espaços vazios que as rodeiam, as proporções, todas têm a mesma importância. Tanto que no desenho, na pintura, na figura, na arte figurativa, na arte publicitária, na fotografia, a composição ela é vital, ela é primordial. Quando harmonizamos elementos de um conjunto, então estamos criando uma composição artística. Existem também os elementos estruturais, que são essenciais para uma composição, pois formam a estrutura de todo aquele trabalho. E esses elementos estruturais, eles são a linha, a forma, a textura e a cor. O que é a linha? A linha é o desdobramento do ponto em qualquer direção, seja vertical, horizontal ou inclinada. Então, a linha é o desdobramento do ponto em qualquer direção. A linha também, ela tem apenas uma dimensão. A dimensão da linha é o comprimento. Mas se a gente passar a trabalhar com ela, cruzando, envolvendo, amarrando em si mesma, ela pode criar a ilusão de espaço, representar volumes, dar a impressão de profundidade e também de distância. Já a forma, a gente consegue identificar os objetos por a sua forma. No desenho, é através das formas ou figuras que nós conseguimos identificar as ideias e simplificar essas ideias. Existe a forma bidimensional, que tem apenas duas dimensões, que é o comprimento e a altura, e aqui vai desaparecer a ideia de profundidade. O desenho ele vai ficar com uma superfície que não vai sugerir essa questão de profundidade, de volume. Já a forma tridimensional é a que possui volume. As formas tridimensionais, elas existem na escultura, na arquitetura e podem ser representadas em bidimensões, dando essa ilusão de volume. Já a textura são vários materiais que têm superfícies bem diferentes. Pode-se perceber isso pelo tato, identificando-se a textura tátil. Ao representarmos essas texturas no desenho, a gente passa a usar os recursos das linhas, dos pontos, para criar a questão da ilusão da textura visual. Já a cor é um elemento extremamente importante no aspecto final de uma composição, porque ela vai harmonizar as formas, tornando-as agradáveis e atrativas. Os elementos intelectuais são os elementos da composição, que também são conhecidos através de estudo e de pesquisa, usando os elementos estruturais. Os elementos intelectuais são, na realidade, os sentidos que aquela obra quer nos passar. Uma obra também ela precisa de equilíbrio, e é a correspondência ideal e precisa em peso, área, tom e cor, entre os vários elementos de uma composição. O equilíbrio ele pode ser simétrico ou assimétrico. Um equilíbrio simétrico é quando as formas estão distribuídas de maneira igual de cada lado de um eixo real ou de um eixo imaginário. O assimétrico é o eixo real ou o eixo imaginário em relação às formas que não existem nada igual, são bem diferentes, mas os elementos de composição eles têm que se equilibrar, por mais que eles não são bem iguais, mas tem que ter um equilíbrio. O ritmo é a repetição de elementos da composição acompanhada de partes semelhantes em sua origem e desiguais em sua função. Ritmo é ordem de espaços, de formas, de tons e de cores. O ritmo já é a harmonia de tudo isso. O movimento, quando um corpo se move, descreve uma trajetória no espaço. Às vezes, a força do movimento leva toda a atenção a um determinado ponto, como a teia de aranha. Ao percorrermos a imagem com os olhos durante a observação, seguindo uma ou várias direções, estamos trabalhando também com o elemento básico do movimento. O movimento, então, ele funciona como uma ação que se realiza através da ilusão criada pelo olho humano. Podemos observar uma imagem estática no papel e parecer que ela está se movimentando para os nossos olhos. E isso só acontece devido à maneira como os elementos básicos são arranjados, se combinando entre si para criar essa ilusão de movimento.
O conceito de figura e fundo já é um pouquinho diferente. A figura, ela se distingue do fundo pela atenção que desperta nos observadores. A figura é o que tem significado, enquanto o fundo é o pouco significativo. A atenção sobre a figura, ela ocorre ou por características próprias do objeto ou por características presentes no observador. Então aqui está uma breve síntese. Agora, como atividade dessa aula, vocês vão fazer o capítulo 1 e 2, responder as atividades, os questionários do capítulo 1 e 2 do livro de vocês. Alguns alunos já me mandaram essas atividades, ok, sem problema, isso aqui é uma revisão. Os que não mandaram, por favor, fazer e me enviar. O prazo serão 5 dias úteis a partir da publicação desse vídeo.